Qual sala dele? Aqui, ó. Olá, tudo bem aí? Vem cá. Meu nome é Jorge, sou delegado de polícia. O senhor está preso. Que seja feita a justiça, porque, olha, perder um filho, uma filha, Deus que me perdoe. Não dá. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para trazer atualizações sobre o caso Larissa Rodrigues, a professora de Pilates de 37 anos que foi encontrada sem vida no dia 22 de março de 2025 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bom, eu tive acesso a algumas informações que revelam um contexto ainda mais complexo em todo este caso, que nós sabemos já que envolve traição, luto, terapias e até suspeitas iniciais de que a Larissa pode ter a vida tirada. Bom, eu vou mergulhar na linha do tempo atualizada deste caso com os eventos do dia do crime, os comportamentos suspeitos do Luiz e da sua família, as contradições em depoimentos e também os desdobramentos da investigação que temos até o momento. Então, se preparem porque essa história aparentemente só está começando. Mas antes de eu continuar, eu preciso te dar essa dica. O método BWay do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês na internet, está com uma promoção estendida de R$ 697. No meu link você vai pagar apenas R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70. Esse é o curso de inglês mais vendido da internet. Se você já tentou de tudo, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BWay do professor Jonas Bressan. O preço está excelente para um curso ótimo, como é o método BWay do professor Jonas Bressan, e para garantir o seu, acesse o link que estará aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado e finalmente aprenda a falar inglês. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar um dos seus comentários, tudo isso é muito importante para que eu continue realizando aqui meu trabalho diário de trazer casos para vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo. E bora para o caso de hoje. A Larissa Rodrigues tinha 37 anos na época dos fatos e ela se relacionava há cerca de 19 anos com o médico esportivo Luiz Mica. Eles moravam em Ribeirão Preto e vinham enfrentando uma crise no casamento desde o momento em que a Larissa passou a desconfiar do comportamento do seu marido. Acontece que o Luiz passou a ficar muito distante da Larissa e ela começou a desconfiar que estava sendo traída. Bom, o Luiz Garnica vem de uma família importante ali da região. Ele é filho do ex-prefeito de Pontal, chamado Antônio Luiz Garnica, e ele se formou em 2011 pela Universidade de Ribeirão Preto em medicina e fez especializações em ortopedia e traumatologia. Em suas redes sociais, ele se apresentava como médico voltado à saúde e aparentemente o Luiz Garnica vinha de uma condição financeira melhor do que a família da Larissa Rodrigues, e isso é importante aqui para essa história. E o Luiz, ele trabalhava ali com foco em emagrecimento, saúde preventiva, hipertrofia, reposição hormonal, e ele era um médico muito conhecido ali em Ribeirão Preto. Conforme eu falei para vocês, ele vem de condições financeiras melhores do que a família da Larissa. E uma conhecida da família dela falou que a família do Luiz fazia descaso da Larissa, exatamente pela condição financeira dela. Bom, um amigo da Larissa contou aos investigadores posteriormente aos fatos que a Larissa começou a se queixar do comportamento do marido. Isso desde quando a mãe dela estava doente. Acontece que a Larissa passou por uma situação muito difícil quando sua mãe descobriu que estava com câncer. Tudo isso aconteceu pouco antes do meio do ano de 2024. A mãe da Larissa foi diagnosticada com essa doença, não sei exatamente quando, mas desde 2024, do meio de 2024, ela vinha passando por este tratamento. E a Larissa contou ao seu amigo que o Luiz não prestava apoio a ela, nem se fazia presente nos momentos que ela estava enfrentando ali a doença e o tratamento da sua mãe, com internações e quimioterapias, uma situação extremamente difícil, que a Larissa poderia estar muito sensibilizada vendo a mãe dela passar por tudo isso. E claro que é um momento em que a pessoa precisa muito do apoio do seu companheiro para passar por tudo isso, e a Larissa desde essa época já vinha falando que não tinha esse apoio por parte do Luiz. E ela falou para o seu amigo que ela acreditava que essa mudança de comportamento se dava pelo fato do Luiz estar em outro relacionamento, mas na época ela ainda não tinha certeza disso, e ela falou também que ela não iria atrás para descobrir, porque ela estava passando por um momento
muito delicado com a sua mãe, então ela não tinha cabeça para ficar atrás do seu marido, para saber o que ele estava fazendo ali nos momentos em que não estava presente em sua casa. Ela falou que o foco dela era ajudar a sua mãe naquele momento. Mas no dia 11 de março de 2025, ele percebeu que a Larissa estava muito triste, 11 de março desse ano, e perguntou o que estava acontecendo. E foi então que ela contou que no Dia das Mulheres, o marido dela disse que não poderia passar o dia nem a noite com ela, porque ele iria trabalhar, ele iria fazer plantão médico. Mas ela conta para o amigo que no domingo de manhã ela foi até o carro dele e encontrou alguns itens que comprovavam a traição, que são aquelas rolhas de vinho e também a caixa com diversos brinquedos sexuais. Ela contou ao amigo que, ao ser confrontado, Luiz disse para ela que realmente estava se relacionando com outra mulher, que ele havia se envolvido, mas essa mulher era doida, estava o ameaçando e por isso que ele não conseguia romper aquele caso. Então ele assumiu a traição, mas falou para Larissa que estava sendo ameaçado pela sua amante. A Larissa sabia quem era essa mulher, porque elas frequentavam a mesma academia. E desde então, a Larissa pediu o divórcio ao Luiz, mas ele não concordava. Chegando aqui mais perto do dia dos fatos, uma semana antes, na verdade, no dia 16 de março, um domingo, a Larissa falou com uma amiga dela que havia comido um doce e que tinha feito muito mal a ela, tinha causado tremedeira, vômito e diarreia. No mesmo dia, mais tarde, a Larissa contou que ainda estava passando mal e que estava sendo medicada pelo Luiz e que a sogra teria feito uma sopa para ela e que o Luiz havia ido buscar. Então, naquele domingo, ela passou mal, ela avisou algumas pessoas por mensagens que ela estava passando mal. E tudo isso o amigo da Larissa contou aos investigadores. E esse depoimento dele é muito parecido com o depoimento de uma outra conhecida muito próxima da Larissa. E eu vou contar um pouco assim desse depoimento da amiga da Larissa, dessa pessoa próxima da Larissa, também para vocês saberem que realmente era algo que não apenas uma pessoa estava acompanhando, mas diversas pessoas que faziam parte do ciclo íntimo da Larissa sabiam que estava acontecendo. Bom, essa amiga conta que no Dia das Mulheres deste ano a Larissa desabafou com ela que não havia recebido do Luiz nenhuma mensagem a parabenizando pelo Dia das Mulheres e que ele teria ficado em um plantão médico, mas ela desconfiava que era mentira do Luiz. Ela acreditava que ele havia passado a noite com a sua amante. Acontece que quando o Luiz queria passar a noite com a amante, ele supostamente alegava que estava em plantão médico para Larissa. E isso aconteceu também um dia antes da Larissa ser encontrada sem vida. Mas antes de chegarmos lá, vou seguir aqui a linha do tempo. Bom, no dia seguinte ao Dia das Mulheres, quando o Luiz chegou em casa e foi dormir, a Larissa foi até o carro do marido e achou aqueles itens sexuais e também aquelas rolhas de vinho no porta-malas do carro. Então aqui ficou comprovado que realmente ele estava a traindo. E em uma dessas rolhas de vinho tinha a data do dia anterior, confirmando as suspeitas da Larissa, que no Dia das Mulheres ele passou com a amante. A Larissa então ligou para essa conhecida dela e falou que não sabia o que fazer e ela incentivou a Larissa a conversar com o Luiz sobre isso. Mas a Larissa falou que ligaria para a sua sogra antes de falar com o Luiz. Essa amiga falou que era melhor conversar apenas os dois, porque era uma questão do casal e que não deveria envolver a sogra. Mas depois disso a Larissa contou que realmente conversou com a sogra, ela foi até o apartamento onde a Larissa morava e aconselhou a nora dela, ela aconselhou a não se separar porque traição era normal e que isso não era motivo de separação. A Larissa ainda contou para sua amiga que mesmo com a conversa com a sogra, depois que o Luiz acordou, ela mostrou as fotos que ela havia tirado das coisas que ela encontrou ali no porta-malas do carro e o Luiz assumiu que realmente ele estava tendo um relacionamento extraconjugal. Ele falou que havia tentado terminar várias vezes em datas anteriores, mas a moça com quem ele estava se relacionando sempre o chantageava dizendo que tiraria a própria vida caso ele terminasse aquele relacionamento. Então aqui ele quis dizer que na verdade ele estava sendo uma vítima de manipulação por parte da sua amante. Bom, a partir disso, a Larissa estava decidida a se divorciar e em um primeiro momento ela contou para sua amiga que o Luiz aceitou de forma pacífica tudo isso. Na semana seguinte, na sexta-feira, dia 14 de março, o Luiz viajou para a cidade de São Paulo e a Larissa ficou desconfiada que ele não havia ido sozinho, porque ela tentou fazer várias chamadas de vídeo com ele para ver se o Luiz estava acompanhado, mas ele se negou a atender. Então ele só conversava com ela por mensagem de texto ou por voz.
No dia seguinte, no sábado, por volta das 4h08, a Larissa foi até o local, até onde a amante do marido dela morava, e lá ela flagrou o carro do Luiz entrando no condomínio onde a amante mora. E isso aconteceu por volta das 9h40 da noite. A Larissa fez vídeo disso tudo e quando o Luiz chegou em casa após deixar a sua amante na casa dela, ela mostrou tudo para ele e ele se descontrolou, falou que a Larissa estava ficando louca e que ele iria quebrar toda a casa. E ele deve ter ficado muito nervoso porque ele foi pego ali na mentira, né? Ela realmente comprovou que o Luiz não estava sozinho, provavelmente ele veio para São Paulo com a sua amante e no dia seguinte estava deixando a amante em casa antes de voltar para a casa dele. E quando foi confrontado com tudo isso, ele alegou que era a Larissa que estava ficando louca. Então a Larissa, entre 2024 e 2025, teve que lidar com a enfermidade da sua mãe, com o luto, porque sua mãe faleceu, e também com a infidelidade e a indiferença do seu marido, fora as mentiras que ele contava a ela. E para aguentar tudo isso, ela decidiu em determinado momento fazer terapia psicológica, e ela teve sua primeira sessão um dia antes da sua morte. A psicóloga que a atendeu, em depoimento posterior para a polícia, afirmou que a Larissa não apresentava qualquer indício de uma pessoa que tiraria a própria vida, mas falou que realmente a Larissa estava lidando com o peso do luto da sua mãe e também com problemas no seu casamento, então não deveria estar nada fácil para ela. A tristeza da Larissa pelo falecimento da sua mãe, em conjunto com a descoberta das traições, levou a uma suspeita inicial aqui na investigação de que ela poderia ter tirado a própria vida usando chumbinho, mas essa hipótese foi levantada logo após a sua morte, especialmente porque a Larissa apresentava sinais de estresse emocional, porém as investigações posteriores, incluindo a análise do seu celular e o depoimento da psicóloga, descartaram completamente essa possibilidade. Então está completamente descartado aqui da investigação a possibilidade da Larissa ter atentado contra a própria vida. Mas vamos seguindo aqui na linha do tempo do que aconteceu com a Larissa a partir do dia 8 de março, o Dia das Mulheres. Nesta data, conforme eu falei para vocês, ela encontrou os itens no carro do marido e decidiu que iria se divorciar, mas o Luiz alegou que estava sendo chantageado pela sua amante e a sogra a aconselhou a aguentar a traição. No dia 14 de março, a Larissa suspeitou que o Luiz não havia viajado sozinho para São Paulo e no dia seguinte ela constatou que realmente ele estava deixando a amante dele em casa e ela filmou tudo isso, ela filmou o carro do Luiz chegando ao local e diante disso ela confirmou que realmente ela deveria encerrar o seu casamento, então ela tomou a decisão de se divorciar. Então aqui estamos agora no dia 15 de março, 7 dias antes dos fatos. E coincidência ou não, a partir do dia 16 de março, a Larissa começou a passar mal. E foi quando ela foi medicada pelo Luiz e ele foi buscar sopa feita pela sua mãe. Além disso, a Larissa contava a amigos que passava mal toda vez que a sogra visitava, o que levanta aqui a possibilidade dela ter sido envenenada aos poucos, e isso está sendo investigado pelas autoridades. Essa é realmente uma desconfiança de que a Larissa foi envenenada de pouco. E a Elizabeth, a sogra dela, teria ido várias vezes durante a semana, a partir do dia 16 de março até o apartamento do filho e teria ficado com a Larissa, porque a partir desse momento ela começou a passar mal, então a sua sogra ficava indo até lá. Ela chegou a mandar uma mensagem para o seu irmão, a Larissa, falando que sua sogra tinha ido até sua casa e logo depois ela começou a passar mal. Bom, já entrando aqui, próximo ao dia dos fatos, na noite de 21 de março, a Elizabeth Arrabassa, a mãe do Luiz e sogra da Larissa, a visitou no apartamento do casal, entre as 9 horas da noite e meia-noite. Conforme o seu próprio depoimento para a polícia, ela alegou que conversaram normalmente e que a Larissa passou mal com diarreia durante a visita, mas que o mal-estar passou rapidamente. A Elizabeth afirmou que a Larissa não se queixava de dor no momento em que ela foi embora do apartamento da sua nora e ela disse posteriormente em seu depoimento para a polícia que a Larissa havia pedido que ela fosse até o apartamento e por isso ela estava lá uma noite antes da Larissa ser encontrada sem vida. Mas foi confirmado pelas mensagens que, na verdade, a Elizabeth quem se ofereceu para ir até o apartamento dizendo estar triste. E isso é comprovado pelo depoimento dela e pelas mensagens. Então aqui, de fato, a Elizabeth mentiu.
Ela alegou que a Larissa havia pedido para ela ir até o apartamento, mas na verdade ela pediu para Larissa deixá-la ir até o apartamento dizendo estar triste. Agora, por que ela mentiu? E essa mensagem da sogra da Larissa veio logo depois que a Larissa mandou mensagem para o Luiz pedindo novamente o divórcio. Naquela noite, ele havia dito a Larissa que estaria de plantão, mas ela sabia que era mentira porque ela recebeu uma foto do Luiz com a amante no shopping. Então, mais uma vez, ele usou o trabalho de desculpa para despistar a Larissa. Ele passou a noite com a sua amante e depois ele confirmou isso. Ela ficou sabendo disso e mandou uma mensagem para o Luiz pedindo o divórcio e logo em seguida a sogra pediu para ir até o seu apartamento. No dia seguinte, no dia 22 de março de 2025, o Luiz chegou ao apartamento às 9h57 da manhã e ele alegou que chegando no apartamento ele foi direto fazer o café da manhã e só depois foi verificar onde a Larissa estava. E foi quando ele a encontrou caída no chão do banheiro, desfalecida. Ele então ligou para sua irmã, para Viviane Garnica, pedindo ajuda para que ela chamasse a ambulância e foi ela quem acionou o SAMU. A equipe do SAMU chegou às 10h34 no condomínio junto com a irmã dele e foi ela quem liberou a entrada deles no prédio. Ao chegar, a equipe do SAMU encontrou a Larissa na cama e ela já estava em óbito, com rigidez cadavérica, nas mãos e também na perna esquerda. A médica que atendeu a ocorrência confirmou que a Larissa estava sem pulso no momento em que chegou ao apartamento, com o olhar parado, mas ela tentou colocar a Larissa no chão para iniciar o procedimento de reanimação, mas ao movimentar o corpo da Larissa foi quando eles perceberam que apresentava rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica começa entre os membros do corpo de 2 a 3 horas depois que a pessoa morre, e aí vai se espalhando pelo corpo ao longo das horas. E aqui foi indicado pelo IML que a Larissa estava morta há pelo menos 5 horas. Essa estimativa contradiz a versão do Luiz, porque ele afirmou em seu depoimento que ele havia acabado de encontrar a Larissa no banheiro quando ele chegou em casa e ela estava ainda com pulso, então ele teria tentado reanimá-la. Mas se ela já apresentava uma rigidez cadavérica de 5 horas, um médico, como o Luiz de fato teria percebido logo de cara quando ele chegou em casa que ela estava sem vida. Então a desconfiança é que o Luiz tenha mentido que ele fez esse procedimento para reanimá-la antes de chamar o SAMU. Na verdade, muito provavelmente ele constatou a morte assim que ele chegou na casa dele, porque já faziam horas que a Larissa estava sem vida. Ela estava sem vida há pelo menos 5 horas no momento em que ele chegou no apartamento. O Luiz, então, teria questionado se a médica que estava atendendo a ocorrência não iria fazer o procedimento, porque ela não iria fazer, realmente, porque a Larissa já estava sem vida, e aí, quando ele percebeu que ela não iria fazer, ele teria tomado frente a ela para fazer, e falou que ele era tão médico quanto ela e que ele iria realizar o procedimento, mas ela avisou que era tarde demais. E diante disso, a polícia foi acionada. A médica também observou que não havia marcas de massagem cardíaca no corpo da Larissa, e isso levanta dúvidas sobre a suposta tentativa de reanimação que o Luiz alega ter feito antes do SAMU chegar. O Luiz então explicou o que aconteceu posteriormente e relatou que encontrou a Larissa no banheiro e ela estava com a blusa úmida, e ele falou que vestiu nela os shorts após socorrê-la no banheiro. E ali no banheiro também foi encontrado uma xícara e um prato com pão, corroborando parcialmente a versão do Luiz, que ele falou que teria ido fazer o café da manhã e depois encontrou a Larissa sem vida. Bom, após constatar o óbito, a guarda municipal foi chamada e eles chegaram ao apartamento e eles alegam em seus depoimentos para a polícia que o Luiz e a sua irmã insistiam em limpar o local, apesar de ordens para preservar a cena até os peritos chegarem. Os dois guardas falaram que a irmã do Luiz se mostrava o tempo todo preocupada com a limpeza do apartamento, tentando inclusive limpar o chão do quarto com desinfetante, enquanto o Luiz ficava borrifando álcool no banheiro, alegando que era por causa da cachorra Pandora. Então, parece que os dois estavam muito preocupados com a limpeza e os guardas municipais que atenderam a ocorrência estranharam bastante isso. E, na verdade, eles ignoraram as orientações dos guardas para manter a cena do crime intacta. Inclusive, eles pediram que eles não mexessem na Larissa, mas o Luiz entrava o tempo todo no quarto e encostava nela. Esse comportamento do Luiz e da irmã dele levantou suspeita de que eles poderiam estar tentando eliminar provas ali no apartamento.
Mas a irmã do Luiz alega que, na verdade, tinha fezes e urina da cachorra no corredor do apartamento e que quando o SAMU chegou para atender a ocorrência, eles pisaram por cima e sujou todo o apartamento. Então ela fala que é por isso que eles ficaram tentando limpar ali o apartamento. E ela alega que quando ouviu que a Larissa estava morta, ela só pensava em limpar logo ali o local e não fica explicado exatamente o porquê, se ela entrou em estado de choque, o que aconteceu. Mas ela falou isso, que depois de ouvir que a Larissa estava morta, ela só pensava em limpar todo o apartamento que estava sujo com fezes e urina da cachorra. Mas além disso tudo, os guardas também falaram que o Luiz exibia um comportamento muito teatral. Eles falaram que ele forçava o choro, especialmente ao pegar um porta-retrato do casal. Então ele pegava esse porta-retrato e ficava fingindo que estava chorando, segundo o depoimento do guarda municipal. E inclusive quando os guardas municipais chegavam perto das fotos que tinham ali no apartamento, o Luiz também começava a chorar, chegava perto deles e chorava. E também o Luiz e sua irmã demoraram pelo menos 15 minutos para descer e falar com os investigadores. O Luiz insistiu que ele queria tomar banho e trocar de roupa, e o guarda municipal ouviu a irmã do Luiz sugerindo que ele vestisse a mesma roupa que ele havia usado para socorrer a Larissa. E isso indica que o Luiz já havia trocado de roupa após socorrer a Larissa. E esses comportamentos levantaram várias suspeitas das autoridades, porque uma pessoa estava sem vida, a Larissa estava sem vida naquele apartamento, que é a esposa do Luiz, e ele estava preocupado em limpar o apartamento, tomar banho e trocar de roupas. Eu acredito que diante de uma situação dessa, a última coisa que alguém vai se lembrar é de limpar algum local, ou com qual roupa está vestido, se está limpo ou se está sujo. Mas enfim, esse foi o comportamento deles. Os guardas também relataram que o cunhado do Luiz fez questão de acompanhar todo o trabalho dos peritos de perto, e tudo isso deu a impressão que a família tentava de alguma forma controlar a situação que estava ocorrendo ali. Um dos guardas também escutou uma discussão entre o Luiz e a família dele, em que a mãe dele falava que a Larissa tinha que ser levada para a cidade natal dela, onde ela deveria ser enterrada. Já o Luiz insistia que a esposa deveria ser cremada e que quem tinha o direito de escolher o que iria acontecer com ela era ele na condição de marido. Bom, após a morte da Larissa, pessoas próximas a ela começaram a questionar o porquê disso tudo, como que isso havia acontecido com uma mulher completamente saudável, com hábitos saudáveis, sem qualquer histórico de doenças, e algumas denúncias anônimas foram feitas para a polícia, alegando que estavam desconfiados que, na verdade, o Luiz Garnica quem havia tirado a vida da própria esposa, exatamente por estar tendo um caso e a Larissa pedir o divórcio a ele. Em meio a tudo isso, um mês depois, chegou o laudo toxicológico, confirmando que havia chumbinho no corpo da Larissa, reforçando aqui a hipótese de envenenamento. A hipótese da Larissa ter tirado a própria vida chegou a ser levantada, conforme eu falei para vocês, mas o celular dela foi periciado e a psicóloga dela deu o seu relato e foi confirmado que não havia nenhuma possibilidade da Larissa ter tirado a própria vida. Inclusive, foi constatado através do seu celular que ela havia marcado para aquela semana procedimentos estéticos, como depilação, botox, bronzeamento artificial. Além disso, ela havia iniciado naquele dia, no dia 21 de março, antes da sua morte, um acompanhamento com uma psicóloga, com essa psicóloga que deu o seu relato, para tentar superar a perda da sua mãe e também a infidelidade do seu marido. Então, uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, geralmente não faz tantos planos para o futuro como a Larissa fez. A investigação também revelou que na véspera da morte, o Luiz passou a tarde e a noite anterior com a sua amante, indo ao cinema e dormindo fora, e eles acreditam que ele fez isso para estabelecer um álibi. E menos de 2 meses após a morte da Larissa, a amante foi encontrada no apartamento do casal durante um mandado de busca, indicando assim que o Luiz rapidamente assumiu a sua amante, logo após a morte da sua esposa. E o depoimento de uma testemunha foi crucial para colocar o Luiz Garnica e sua mãe como os principais suspeitos do crime. Acontece que uma conhecida da Elizabeth relatou que cerca de 15 dias antes da morte da Larissa, ela perguntou se essa amiga teria chumbinho em sua casa, ou então se sabia de algum lugar para comprar. E ela alegou que era para uma amiga dela. A testemunha falou que não sabia onde comprar, não tinha o chumbinho, inclusive essa é uma substância proibida.
E a testemunha também relatou que a Elizabeth sempre foi super protetora com os seus filhos, principalmente com o Luiz. Agora, quanto à outra filha dela, a Natália, que também morreu em fevereiro deste ano, supostamente de infarto, a Elizabeth sempre dizia para essa amiga que a filha dava muito trabalho para ela e que teria que resolver todos os problemas da filha antes de morrer para evitar karma. Mas ela falava isso em tom de brincadeira, segundo essa testemunha. Bom, quanto a Natália, a filha da Elizabeth, irmã do Luiz Garnica, foi relatado inicialmente que ela teria o seu corpo exumado para avaliar se ela também foi envenenada. Mas, na verdade, o sangue dela foi coletado após a morte e ainda está preservado, então será feito exames através deste sangue. O delegado do caso destaca que a Natália, assim como a Larissa, era saudável e morreu na presença da Elizabeth, levantando aqui a possibilidade de outro envenenamento. Hoje, o Luiz Antônio Garnica e sua mãe, Elizabeth Arrabassa, estão presos temporariamente por 30 dias como suspeitos do envenenamento da Larissa, e a amante do Luiz também está sendo investigada. Mas até então não há indícios de sua participação direta no crime, e os celulares e equipamentos eletrônicos de todos eles foram apreendidos para análise. O chumbinho que foi encontrado ali no organismo da Larissa e sua administração lenta explicaria os sintomas de vômito, diarreia e tremedeira, relatado desde o dia 16 de março pela Larissa aos seus amigos. E é como eu falei para vocês no primeiro vídeo sobre este caso, a frieza de um envenenamento gradual, possivelmente disfarçado em alimentos como sopas ou doces, torna esse caso ainda mais chocante, porque fazer uma refeição para uma pessoa é um gesto de carinho, de afeição, né, de atenção que você dá para uma pessoa. E você fazer esse gesto e disfarçar um envenenamento em meio a tudo isso é muita covardia e crueldade. A defesa do Luiz ingressou com habeas corpus, alegando que a prisão temporária é injustificada por falta de provas diretas contra o Luiz e também a ausência de demonstração de que ele poderia atrapalhar as investigações. O advogado está alegando que ele cooperou com toda a investigação. E eles estão também pedindo segredo de justiça, porque eles falaram que está tendo uma exposição indevida da petição na imprensa. Já a defesa da Elizabeth optou por não se manifestar até analisar a investigação. O Luiz, apesar do seu longo relacionamento com a Larissa, mantinha uma postura muito reservada em relação ao relacionamento deles. E isso foi também algo que chamou a atenção da investigação. Ele raramente expunha nas redes sociais fotos dos dois ou então citava a Larissa, mas estranhamente, após a morte dela, ele passou a publicar várias homenagens e declarações públicas de amor. E também o advogado da família da Larissa afirma que a conta bancária dela foi movimentada mesmo depois que ela morreu. Ele sinaliza que ela recentemente havia recebido um seguro de vida deixado pela sua mãe. Esse seguro de vida teria sido dividido entre o seu irmão, a Larissa e o pai dela. Mas foi relatado que o Luiz teria usado esse dinheiro após a morte da Larissa para pagar boletos. O advogado da família relatou o seguinte, abre aspas, a mãe da Larissa faleceu faz 5 meses e o seguro de vida, prefiro não falar o valor, foi partilhado entre o pai, um irmão e a Larissa. A família não sabe o que o Luiz fez com o dinheiro. O dinheiro, como ela faleceu, pela lei, passa a ele. Mas acredito que o caminho da investigação vai querer saber disso. A pessoa que movimentou a conta da Larissa após morte não tinha autorização, fecha aspas. Então, está sendo investigado se o Luiz teria feito essa movimentação, porque aparentemente ele fez o pagamento de boletos, de tickets de estacionamento com o dinheiro que estava na conta da Larissa. Bom, então esse é o caso de hoje. O Sebastião, que é o pai da Larissa, está tendo que lidar com o luto da sua esposa, que faleceu há 5 meses, e agora com o luto da sua própria filha. E eu nem preciso dizer o sofrimento que este homem está passando. Eu assisti a entrevista que ele deu para o Domingo Espetacular, na matéria que foi ao ar ontem, no domingo, e é extremamente triste ver o quanto ele está sofrendo. E ele chegou a citar que não tem mais vontade de viver. Eu perdi a vontade de viver, a verdade é essa. Pra que viver? Que seja feita a justiça. Porque, olha, perder um filho, uma filha, Deus que me perdoe. Não dá.
E esse caso é extremamente triste e cruel. A Larissa tinha tudo para seguir em frente com a sua vida. Ela não precisava do Luiz. Ela era uma mulher autossuficiente, ela trabalhava, tinha sua carreira muito bem estruturada e definida, trabalhava há muitos anos em uma academia. E infelizmente, no momento em que ela decidiu sair daquele relacionamento extremamente problemático de mentiras, enganações, traições, ela teve a sua vida tirada antes de poder tomar essa decisão e viver a sua própria vida. Bom, essas são as atualizações, são mais alguns detalhes que eu trago aqui para vocês deste caso, uma linha do tempo um pouco mais completa. Eu achei importante trazer porque, como eu trouxe o primeiro relato e não tinha todos esses detalhes compondo aqui a linha do tempo, eu achei importante trazer para que vocês tenham ciência exatamente de como tudo aconteceu. E a linha do tempo de um caso, ela é extremamente importante porque ela dá o contexto em que tudo isso aconteceu e que pode ser esclarecedor para uma investigação. Bom, então o caso de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.